27, 18. Palavra de Deus. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem seu senhor receberá tratamento de honra. Vou ler mais uma vez. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade de estar compartilhando a sua preciosa palavra. Te agradeço, grande Rei, Senhor nosso, por essa tarde, por essa pessoa que está aqui, por esse líder, por essa mulher que lidera, por cada um que exerce algo específico que o Senhor chamou. Obrigado pela vida dos líderes deste ministério. Querido Espírito Santo, fique bem à vontade em nosso meio, porque não há líder no ministério que exerça bem se não tiver a tua ação gloriosa, majestosa sobre a vida de tal. Santo Espírito, tu és muito bom, e estamos aqui com um propósito de te ouvir, de honrar o Senhor, de honrar o Pai e a pessoa bendita de Cristo Jesus. Obrigado pela minha família, obrigado pelos amigos, obrigado pela chance que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, o princípio da honra é muito importante para a nossa geração. Honra é algo tão intrínseco ao caráter de Deus, que deve estar plenamente ligado e intrinsecamente em nosso caráter. E quando lidamos com o princípio da honra, estamos falando de valores elevados, autoestima, apreciação. Estamos lidando com um assunto que Deus aprecia. E tudo aquilo que Deus aprecia tem peso de glória, pois a palavra honra no hebraico também tem a sua raiz em uma palavra hebraica chamada kavod, que significa glória. Honra e glória têm o mesmo significado. É uma questão de interpretação. Toda glória tem a sua honra, e toda honra é um tipo de glória. E glória na Bíblia, nas Escrituras, tem dois sentidos: Shekinah e Kavod. Quando se fala da Shekinah, está falando da glória da atmosfera pessoal de uma pessoa. Essa pessoa é Deus. E quando se fala de Kavod, se fala de glória que Deus compartilhou a outros, como por exemplo, a um pai de família, a uma autoridade eclesiástica, a uma autoridade governamental, a uma autoridade que exerce em algum lugar. Isso é kavod, que significa peso de autoridade sobre alguém. E ninguém tem nada se de cima não for dado. Ninguém recebe nada se não for liberado de cima. Por isso, qualquer autoridade que exerça
em sua militância, foi direcionada legal e legitimamente por Deus. E toda autoridade legal e legítima de Deus tem cavote sobre seus ombros. Isso é glória que Deus compartilhou. Não a sua glória pessoal, mas a autoridade dele. E quando lidamos com o assunto de honra, estamos falando de fatores hierárquicos, fatores que requer entendimento e obediência. Eis a questão que nos dá força quando entendemos honra em unidade. A honra é um código. O código da honra, quando é decodificado, é entendido, e o entendimento nesse quesito vem pelo Espírito Santo no que diz respeito às Escrituras e o nosso comportamento. Há uma mudança de atmosfera, há uma mudança de relacionamentos quando a honra chega. Eu tenho 4 pontos importantes para falar sobre o código da honra para nós nesse período que eu tenho aqui. E eu quero aproveitar cada minuto, porque daqui a pouco estará também um príncipe de Deus, pastor Baltazar, ministrando. É isso, pastor Baltazar? É o nome dele? Perdão, pastor Genival Bento, perdão, me perdoe. Daqui a pouco esse príncipe de Deus vai estar falando aos nossos corações. Então eu quero aproveitar inclusive esse momento para honrar a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus, que o Espírito do Senhor Jesus te conserve assim, nesse amor, nesse fogo, nessa honra que Ele tem te cobrido. Queridos, há 4 pontos importantes que quero compartilhar com vocês agora. Número 1, o código da honra é a força que mantém a integridade do homem de Deus. Todo homem de Deus só é de Deus porque Deus o levantou. E por Deus ter o levantado, só existe um meio, um princípio, um vínculo que mantém este homem de Deus de pé. Dentre tantos, o princípio da honra está aí em sua evidência. Quando temos honra em nosso caráter, quando temos honra e aplicamos esta virtude do reino de Deus em nossas vidas, que vem do caráter do próprio Criador, do próprio Pai, nós nos mantemos íntegros naquilo em que Deus nos chamou. Em 1 Samuel 2,30, Deus disse assim: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. Percebam isso. Deus ama a todos, independente se o homem ama a Deus ou não. Deus já nos amou, Ele nos amou primeiro. Mas no quesito honra, Ele está dizendo: eu honro quem me honra. O que é honra para Deus? Para que Ele venha recobrar isso daqueles que o servem. Honra é o princípio que enaltece, princípio de valorização, princípio que gera gratidão, reconhecimento, investimento e integridade. A honra, ela está vinculada a tudo o que você pode imaginar. Só precisa observar um pouquinho mais. Há código de honra em tribos indígenas, há código de honra em facções criminosas, há código de honra, pelo menos no que se diz respeito ao seu prazer, em muitas sociedades, quer seja secreta, quer seja sociedade aberta, existe um código. Esse código de honra gera e rege a conduta de pessoas e comportamento. E a honra, quando ela não está vinculada ao amor, uma pessoa ou um líder que exige honra para si, sem o vínculo do amor,
a honra fica tirana. Então o homem não tem equilíbrio quando não tem amor vinculado à honra. Por exemplo, Hitler queria ser honrado de qualquer maneira, mas sem amor ele se tornou um homem tirano. Mas ele tinha um código de honra que ele mesmo criou. E todos que estavam debaixo da sua autoridade tinham que obedecer aquele código de honra. Os índios têm código de honra. Desde o nascimento eles são instruídos a tais princípios deles próprios. E você acha que o Senhor da igreja, o nosso Deus, o nosso grande rei, não tem o seu código de honra? E a honra que exerce em tudo que existe, em tudo que há, na realidade é reflexo da honra de Deus. Este princípio, quando ele é entendido, ele traz benefícios poderosos para a família, para a igreja, para uma sociedade. Quando lidamos com honra no caráter, como líder, aqui há muitos líderes de departamentos, pessoas que exercem uma influência sobre os outros, pessoas que foram chamados para tratar com os oráculos de Deus, falar da palavra absoluta do grande rei. Cada líder que está aqui, cada um de nós, tem cavalde, a glória compartilhada de Deus no âmbito de autoridade sobre os nossos ombros. E essa autoridade será requerida. E será requerida pelo Senhor de toda a autoridade. O princípio da honra guarda o valor moral de um homem de Deus. O homem de Deus que preza por honra, Deus próprio o honrará. E não há nada melhor do que se esforçar para honrar a Deus. E quando honramos a Deus, obedecendo os princípios que Ele nos chamou para exercer, tocando nessa geração com a verdade, o próprio Deus nos honrará. Quando eu falo de honra, eu tenho em mente algo muito importante. Honra é semelhante a uma semente. E comparo a semente de honra como a semente mais poderosa do universo. Não existe semente mais poderosa do que a honra. Quem planta milho, colhe milho, mas só colhe milho em um tempo chamado Cronos. Mas quem semeia honra, colherá honra em 3 tempos diferentes. Quem semeia honra, semeia no tempo presente chamado Cronos, atrai um outro tempo de Deus chamado Kairos. E quem planta honra no tempo presente, que atrai o Kairos, colherá honra até a eternidade, que se chama Aion, palavra grega para tempo eterno. A semente da honra é a única que compenetra em 3 tempos distintos e gera benefícios diferentes em 3 tempos específicos. No tempo Cronos, debaixo do sol, Salomão catalogou cerca de 28 tempos. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de edificar, tempo de derrubar o que se edificou, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar, e etc. Esse é o tempo comum, fadado e limitado. Mas quem planta nesse tempo comum, tem um tempo específico para colher. E quem planta a honra neste tempo presente, Cronos, no tempo em que vivemos, honrando pai e mãe, honrando liderança, honrando família, honrando governo, honrando o povo, honrando a Deus, vai colher neste tempo presente os benefícios de tais semeadura. E não só nisso, o princípio da honra tem uma capacidade, como essa semente semeada em atitudes, em palavras, em comportamento às pessoas, essa semente tem a capacidade de atrair favores gloriosos do Kairos de Deus para nossas vidas. E falo isso com autoridade, pois quem vive honra e semeia honra aqui, o que está escrito nesse quesito concernente aos pais? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Está falando de dias na terra, está falando do tempo Cronos, está falando desse tempo em que vivemos. O princípio que gera longevidade de vida é honra.
E honrar pai e mãe é um quesito importante. E vou dizer aqui aos filhos, pois nós não temos somente pais e mães biológicos. Nós temos pais espirituais. Você pode dizer amém? Se temos pais espirituais, mães espirituais que cuidam de nós como quem deve prestar contas a Deus, nós devemos honrá-los também. Cada líder tem uma liderança sobre si. E o homem que preza pela integridade, aprende logo a ser forjado no caráter, a honrar a Deus no quesito fator hierarquia. Nós lemos em Provérbios 27:18, de quem cuida de uma figueira, colherá dela. E quem valoriza e obedece, se atenta para o seu Senhor, será honrado. Queridos, que o Espírito de Deus forge a nossa geração. Por que, pastor Alexandro? Porque nossa geração pouco entende sobre honra. Nossa geração pouco entende sobre este princípio. Quando estamos pautados na honra, nós aprendemos a valorizar tudo aquilo que Deus envia para nós. Valorizamos a igreja que estamos congregando, o ministério que exercemos. Valorizamos mais a palavra de Deus, o caráter. Tentemos e nos esforçamos para viver como homens e mulheres que são dignos, que exercem obediência a uma autoridade que está sobre nós. Já eu vou falar sobre o fator hierarquia. Todo o código de honra exercido traz benefícios poderosos para o povo de Deus. A honra tem uma capacidade muito grande, quando ela é exercida na prática, de gerar milagres. Se lembra do que o Senhor Jesus diz em Mateus 13, versículo 57, 58, quando ele diz assim, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Foi em Nazaré, e não houve milagres em Nazaré. Aquilo que era comum para Jesus fazer. O nosso Senhor foi desprezado em Nazaré, e não liberou milagres, não porque Ele não quis, porque há uma evidência, que é o oposto da honra, que bloqueia fluir glorioso do Espírito Santo em nossas vidas, se chama desonra. E aonde tem desonra, há quebra de aliança. Aonde tem desonra, tem trevas, burocracia, dificuldade, abandono, falta de respeito, falta de consideração. Aonde tem desonra, não tem fator hierárquico. Aonde tem desonra, tem rebeliões, não tem unidade, não tem apreço pelas pessoas. Aonde tem desonra, tem lamúria, tem morte, tem desgraça. Aonde tem desonra, tem separações, pois desonra é tutora de separações. Todavia, aonde tem honra, tem vida, tem justiça, tem reino, tem alegria, tem paz, tem milagre. Aonde tem honra, o Espírito de Deus flui, porque Ele é o Senhor absoluto de toda honra, e a Ele toda honra e toda glória. Aonde tem honra, há mudança de mentalidade. Coisas que parecem insignificantes, começam a ter significado. Pessoas que aparentemente não têm valor, começam a ser valorizadas. Aonde tem honra, o mais simples é considerado. Aonde tem honra, tem estabelecimento de justiça. E eu não estou falando de nossa justiça, estou falando de justiça do reino. Aonde tem honra, o reino de Deus estabelece sua verdade. O Espírito de Deus se faz presente. Pastor João Caetano. Não, eu posso errar também, pastor, né? Aonde tem honra, tem alegria no Espírito Santo. Você quer ver um povo triste? É onde tem desonra. A pessoa faz, não é reconhecido.
E ainda que as pessoas façam muito para Deus e não seja reconhecido, eu tenho uma palavra para essas pessoas que fazem muito e não são reconhecidos porque fazem para Deus, Deus te honrará. O próprio Senhor, porque Ele te assiste. Pessoas vieram aqui hoje, e tem pessoas que estão, algumas, bem afadigadas pelo labor do ministério, e às vezes pela falta de reconhecimento. Alguns são líderes, e exercem liderança sobre alguns liderados que também são líderes. Obrigado, filho. E alguns liderados que exercem liderança, mas não obedecem o seu líder, gera desconforto e injustiça. Por exemplo, obrigado aqui, amigão. Mateus 10:42 para você, tá bom? Cada gole que eu beber dessa água aqui, que seja uma recompensa de honra sobre a sua vida. Amém. Obrigado, Jesus. Eu vi o pastor Josué dizendo assim: se o seu pastor te pede água, e ele gosta de água com gás, leva para ele água com gás. Deixa eu te explicar algo muito importante. Muito importante. Eu dou graças a Deus pela minha esposa que está aqui, pastora Daniele, minhas filhas, Júlia e Isabelle. Há um casal de amigos que eu considero muito também, pastor Salmão, pastora Suzana, suas filhas. Deus nos oportunizou a ir para uma fazenda aqui perto, em Anápolis, e ficamos lá 3 dias, inclusive orando por vocês aqui. E tivemos muita comunhão. O fato de nós estarmos lá apreciando um ao outro, isso nos gera uma alegria muito grande, porque um prefere o outro em honra. Nós temos essa amizade. Escute isso. Hoje eu estou tendo essa chance, essa oportunidade de falar aqui para vocês. O Espírito Santo tem me levado a muitas partes do mundo para falar sobre assunto de honra para muitas autoridades. Mas um dia, em Jaraguá, aqui no campo de vocês, Ministério Vila Nova, numa cidade aqui perto, Jaraguá, eu estava 3 noites falando sobre honra, que é um seminário que criamos, que temos, o Espírito de Deus nos trouxe essa ciência. 3 noites seguidas, e eu disse assim: rapaz, se água gera galardão para quem serve os pequeninos de Jesus, imagine água de coco. No outro dia, os irmãos colocaram cerca de 20 cocos verdes no altar. E aí o pastor falou: se vira agora, pastor Alexandre. Eu bebi água de coco, minha família, ainda levei água de coco para casa. Há uma diferença muito grande entre honra, bajulação e falta de educação. Muito grande. Honrar é valorizar a integridade e o trabalho de alguém. Escute aqui, líder de Deus. Você gosta de ser aplaudido? Aplauda os outros também. Você gosta de ser escutado? Oh, como eu gosto que as pessoas parem para me ouvir. Se você gosta disso, aquilo que você quer que os homens vos façam, disse o Senhor Jesus, faça você primeiro. Você gosta de ser honrado? Honre. E a honra vai vir como uma lei de reciprocidade sobre a sua vida. Pode ter certeza, não falhe esse princípio, virá. A integridade de um líder, que tem um líder sobre si, tem de saber a valorizar o seu Senhor. Vamos lá, Provérbios,
Quando nós lemos Provérbios 27, 18, quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Quer ser honrado pela sua liderança? Aprende a valorizar os líderes que você tem. Não existe crescimento em honra no reino de Deus sem reconhecer autoridades constituídas pelo Senhor. Fico maravilhado com isso, porque aprendi com Cristo Jesus e você também. O Senhor Jesus passou a exercer o seu ministério quando João Batista ministrou nele. E João Batista disse: olha, Senhor, quem sou eu, hein? Eu não sou digno não. E Jesus disse o quê? Para se cumprir a justiça. O ministério do Senhor Jesus teve uma peça fundamental de um líder, João Batista, o Batista. Isso tem um princípio de hierarquia. O Senhor Jesus reconheceu a autoridade do reino de Deus em João Batista. E por isso, sendo ele o próprio Senhor, com o código de honra que ele estabeleceu, ele honrou João Batista. Escute aí, querido, há alguém que está acima de você. E essa pessoa, ela não deve ser bajulada por você não, mas deve ser honrada. Bajulação é hipocrisia em frente de alguém. Bajulação é tapinha nas costas e falar mal quando está ausente. Bajulação é querer ser oportunistas, aproveitar um gancho para entrar em uma proposta específica. Mas quem honra a Deus e honra a liderança, está escrito aqui, será honrado pelo seu Senhor. Eu sempre exerci obediência e honra aos meus pastores. Eu nasci na fé no ministério do pastor Gesiel Gomes, quando ele pastoreava em Sobradinho, no Distrito Federal. Tive a oportunidade de falar com ele em uma multidão em Minas Gerais. Com aquele príncipe de Deus, eu perguntei para ele: pastor, Deus está me inquietando para falar sobre honra no Brasil e no mundo. Eu mudei muito o meu estilo. Eu fui forjado nisso. E o pastor me disse algo muito importante. O próprio príncipe de Deus disse: minha geração não sabe o que é honra. Quando ele falou aquilo para mim, eu chorei. Eu chorei. Confesso a vocês que chorei. Por quê, pastor? Porque, queridos, olhem, facções criminosas têm honra, por tirania, mas tem. Mas em nós devemos ter honra por reconhecimento, por amor e por justiça. Isso nos sensibiliza. Esse princípio vai batizar a nossa geração. Escute isso, vai batizar a nossa geração. Por quê, pastor? Porque está escrito: quem é puro, se purifique mais. Amados, Jesus está voltando, filhos. E nós não podemos ficar perdendo tempo com confusão em nosso meio e aprender a honrar uns aos outros e viver nessa excelência que Deus tem proposto para nós. E pode ter uma certeza: quem honra aqui, por Deus será honrado até na eternidade. Quem recebe isso aí? Jesus disse, o Senhor disse: aqueles que me honram perante os homens, eu honrarei perante meu Pai que está nos céus. A honra forja caráter. Em Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Todos aqueles que exercem liderança, às vezes eu fico vendo a competitividade, como as pessoas competem, elas ficam querendo defraudar uma outra para crescer, e não precisa disso. Querido, no reino de Deus tem espaço para todo mundo. E cada um daqueles que foram chamados pelo reino de Deus pode ter certeza disso. O Espírito Santo tem
um desígnio para cada um, e aquele que assim exerce com honra, crescerá na presença de Deus, e o próprio Senhor fará acontecer coisas maravilhosas que Ele tem proposto para cada um de nós. Segundo ponto do código de honra: a honra, além de manter a integridade de um homem de Deus, a honra influencia o homem de Deus a se prostrar diante daquele que é o Todo-Poderoso e Senhor de toda honra. Vamos lá. Escute isso, é muito importante. Quem tem o caráter forjado no princípio da honra no reino de Deus, tem prazer em honrar um outro princípio do reino, que se chama oração. E o princípio da oração no reino de Deus tem um propósito peculiar, muito forte. É muito interessante e importante exercer isso, porque a honra nos influencia a honrar o princípio da oração. Paulo orava, e orava muito. Ele orava no entendimento e orava em outras línguas. Paulo passava, o apóstolo, muito tempo com Deus. E ele disse aos Efésios: por esta causa me ponho de joelho para orar por vocês. O princípio de oração do reino de Deus legitima a ação gloriosa do Espírito Santo através de um corpo chamado igreja. E quando unimos nossas forças para orar, o céu de bronze é derretido, a terra de ferro cai por terra, e os céus de Deus se abrem, e a glória de Deus vem, e vem com propriedade. Quando unimos a nossa força na oração, o Espírito Santo se encarrega de fazer aquilo que Ele é capaz de fazer. Jonatas Edwards disse: parece que o Espírito de Deus, o nosso Deus, resolveu escolher o homem para fazer essas coisas. E ele argumenta: sem Jesus nada podemos fazer, mas parece que Deus quis também contar com os homens para o princípio da oração, porque isso legitima a ação gloriosa do Espírito Santo na terra. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. Todo líder que ora e entende honra, ele cresce no seu ministério. Deus está honrando o ministério Vila Nova, mas é um ministério que preza por oração. Há um tempo atrás eu vim ministrar numa vigília cheio de pastores. Estava todos os pastores orando, chorando, pranteando na presença de Deus. Queridos, eu ainda acredito que o caminho sadio e crescimento da igreja é palavra da verdade e oração sem cessar. Quando temos a palavra da verdade e oramos sem cessar, passamos tempo com Deus, a glória de Deus vem, a honra cresce. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos aqui de Goiânia uma autoridade resgatada no princípio da honra, para voltarmos a orar em obediência a Deus. E essa obediência de oração vai nos levar a patamares gloriosos. A glória de Deus vem muito forte sobre a geração que ora. Repita comigo: eu vou orar. É uma questão de honra a oração. O princípio da oração, quando é honrado, gera uma sinergia e uma unidade entre os céus e a terra. Esse não é o ano da unidade? A oração nos deixa conectado, e nessa unidade com céu e terra. Nós damos legalidade, estou falando de corpo físico, para a atuação gloriosa do Espírito Santo. Uma coisa bonita que eu achei e entendi é que a igreja não é chamada de corpo de Jesus, mas é chamada de corpo de Cristo. Porque Jesus, o corpo do menino que nasceu um dia, foi aos céus e está glorificado.
O corpo de Jesus está no céu glorificado, mas o corpo de Cristo está aqui na terra. E o Espírito nos tem como templo dele, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo atua legal e legitimamente falando através de um corpo. Isso é um código de honra, isso é um fator de hierarquia que o próprio Deus estabeleceu, o próprio Deus. E quando passamos a honrar Deus em oração, o Espírito Santo atua do jeito que Ele sabe fazer, com glória. Homem e mulher de Deus, amigos, irmãos, o Espírito de Deus nos dê força para voltarmos a orar. Orar. Eu preciso falar isso. Tem dias que eu passo 12 horas ininterrupto sem orar. 12 horas. Às vezes falo 8 horas em línguas sem orar. Ininterrupta, orando. 8 horas em línguas, sem parar. O Espírito de Deus tem me dado tantas revelações, entendimento, propriedade. E não há nada melhor você escutar alguém falando de oração, sendo que esse alguém ora. Não há nada melhor. Eu escutei pessoas argumentando, por exemplo, em outras línguas, mas ele não orou em outras línguas, ele não tem nem o direito de argumentar contra isso. Quando eu vou consultar alguém sobre algum quesito, eu vou consultar alguém que nesse quesito ele viva. Se um homem que ora começa a falar sobre oração, ele tem propriedade e autoridade para falar. E isso é muito importante. Quando nasci no ministério, foi debaixo de muita oração, porque eu queria muito que Jesus me batizasse com o Espírito Santo. Então foram muitos dias de jejum e oração para Jesus me batizar. E olha que eu vi o pastor Gesiel Gomes orando por multidões, e multidões eram batizadas, menos eu. E eu falava, o Espírito Santo esqueceu de mim, só pode. O ginásio todo, 300, 400 pessoas sendo batizadas na hora, e eu aqui, todas as vezes eu ia para frente, Jesus não me batizava. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou me retirar e vou orar e jejuar até Jesus me batizar. E fiz isso, e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Conquistando o princípio da honra, em unidade na oração, nos ficamos mais sensíveis, mais simples, mais espirituais, mais fervorosos, obedecemos mais àqueles que estão sobre nossa autoridade. Número 1, homem de Deus mantém a integridade quando está em um princípio de honra. Número 2, a honra influencia o homem de Deus a ajoelhar-se perante o Senhor de toda a glória. Os maiores homens da história foram coroados com honra devido ao zelo na oração. O homem que não ora e não ora a palavra de Deus, corre o risco de perder o foco. E muitos perderam o foco. Muitos trocaram o ministério por ativismo. Muitos perderam a perspectiva. Escute isso, quando nós oramos e estamos sensíveis ao Espírito Santo, com entendimento de honra, nosso pastor passa a ter um valor maior para nós. Quando estamos orando e sensível ao Espírito Santo, no princípio de honra, a nossa esposa, sua esposa, minha esposa, passa a ter valor maior. Por quê? Porque Pedro disse isso. Pedro disse, olha, marido, convive com sua esposa com entendimento, sendo ela um vaso mais frágil, preferindo ela em honra, para que as suas orações não sejam impedidas. E o homem que começa a orar e buscar a Deus, Deus coloca um amor muito forte pela família dele. Um homem que busca a Deus intensamente em oração, Deus coloca um amor muito forte no coração dele, pela igreja que ele congrega. Escute isso, você não precisa pular de ministério em ministério para Deus te honrar. Permaneça onde Deus te plantou, cultive a figueira que Deus plantou, e você vai colher os frutos desta figueira. E honre aqueles que estão sobre a sua vida, e o Senhor Deus vai honrar você. Quem recebe essa palavra? Espírito Santo, eu te agradeço.
No princípio da oração, os discípulos nunca pediram assim: Senhor, me ensina a abrir os olhos do cego. Senhor, Jesus, me ensina a levantar um paralítico ou andar sobre as águas. Mas eles falaram assim para o Senhor: Senhor, nos ensine a orar. Oh Senhor Jesus, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. O teu espírito é ativado pelo Espírito de Deus a orar. Receba a força do Espírito Santo para orar em outras línguas, buscar a face de Deus, ser edificado no seu espírito, a orar em entendimento e proclamar o glorioso nome que está acima de todo nome. E você diz amém. Agora aqui, queridos, eu quero salientar algo muito importante. Número 3. Honra consolida uma visão e fortalece a linguagem de uma equipe. Para aí. Honra consolida uma visão e fortalece a linguagem de uma equipe. Visão que não é honrada não é consolidada. O Ministério Vila Nova tem uma visão. O pastor falou aqui um pouco. Quem dera eu tivesse era sentado para ouvir ele. Falou, eu queria ficar aqui sentadinho, quietinho, para ouvir o pastor Josué falar para nós. Aí ele brincou comigo lá dentro. Falou, não, pregar perto de vocês não é fácil não. O Ministério Vila Nova tem uma visão. Foi a visão que o Espírito de Deus designou. E quando uma visão de Deus é honrada, ela se torna consolidada. Toda visão de ministério, de algum lugar, de uma equipe, quando é honrada, ela se torna consistente. Visão honrada se torna consistente. E uma vez que ela se torna consolidada e consistente, a linguagem é fortalecida. Uau! Queridos, toda linguagem e visão fortalecida em honra faz proezas no reino de Deus. O pastor Josué parece que tinha pego aqui um pouco do sermão e começou a falar de Gênesis 11, quando uma geração inventou um projeto de construir uma torre, e eles tinham uma só linguagem, uma só visão, era um só povo. A Bíblia diz em Gênesis 11:6 que Deus visitou a construção de Babel. Aquilo foi tão intenso que o próprio Senhor Deus disse: esse povo é um só. Eles têm uma só linguagem, e tudo que eles intentar fazer, eles conseguem. A única maneira de acabar com essa visão e com esse projeto, confundamos a língua deles e eles vão ficar dispersos. Sabe, estamos falando de um projeto que não honrava a Deus. Deus desbaratinou seus inimigos confundindo a linguagem. Todavia, nossa linguagem aqui é a linguagem de Deus, do seu reino, deve ser uma só. E se essa linguagem é uma só, em Cristo Jesus, em oração, com caráter íntegro, em unidade, quem nos segurará? Quem? O Espírito de Deus está em você. Quem quebra um ministério que está unido na mesma visão e na mesma linguagem? A honra consolida tudo isso. Agora, onde tem desonra, tem rebeliões. Tem ministérios aí, gente, que são tantas rebeliões, problemas demais, muita complexidade, porque a honra saiu.
E quando a honra volta, é resgatada, a visão é consolidada, a linguagem é fortalecida e o nome de Jesus é glorificado. Esse é o nosso propósito, glorificar o nome do Senhor. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Escute aqui, meu irmão. O seu pastor, você é líder de jovens, lidera mulheres, lidera um departamento na sua congregação que o Senhor Jesus te colocou. Aonde você exercer o ministério, a chamada, o seu desígnio, o propósito de Deus na sua vida, onde você exerce, guarda isso na sua vida. Fale isso como irmão. Onde você exerce aquilo que Deus te chamou, celebre a honra de Deus na vida daqueles que estão acima de você lá dentro. Você tem um pastor que Deus colocou lá. Esse pastor está debaixo da autoridade da liderança desse ministério. O ministério passa a visão, o pastor chega até você, não desonre ele. Desonrando sua liderança, você está desonrando a Deus. Desonrando a Deus está quebrando um princípio. Valorize cada um daqueles que exerce sobre sua vida lá na congregação. Há um fator de hierarquia. Eu vou ter que ser bem franco. Tem gente que chega direto no pastor Josué e é de uma congregação, é um líder, e ele não procurou falar com o pastor da igreja dele, da congregação que ele está. Sabe, o pastor Josué tem todo o direito de chegar a você e falar assim: volte lá no seu pastor e converse com ele primeiro. Porque o pastor Josué autorizou alguém para ficar lá. Ele não está lá porque ele caiu de paraquedas ou está aventurando, foi Deus que colocou ele lá. Lave a mão dele, honre ele, celebra a vida dele. E pode ter certeza que quando você honra os departamentos que estão na mesma congregação em unidade, a igreja de Jesus vai crescendo. Existem fatores que não precisa chegar ao conhecimento do pastor presidente. Nós precisamos nos tratar entre nós mesmos. E isso é uma questão de honra, valorizar aquele que Deus colocou lá no seu espaço. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Espírito Santo, eu preciso honrar mais a igreja que o Senhor me colocou. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não vai ter tanta demanda se nós aprendemos a honrar mais uns aos outros. Não chegará tantos problemas, ou eles não serão tão extensivos, se nós tratarmos isso logo perto, dentro de casa. Que a força do Espírito Santo nesse quesito esteja conosco. Número 4, a honra é o selo da lealdade. E aqui vou encerrar. Nós estamos numa geração e estamos vendo muitas pessoas falando de lealdade e deslealdade. Mas eu falo aos meus irmãos, não existe lealdade se não tiver o selo da honra. Porque o que é lealdade? Lealdade é uma honra a longo prazo. Ser leal à família que tem durante 40 anos, pode ter certeza, isso é selo de honra. Ser leal ao ministério durante 35 anos, 50 anos, é o selo da honra a longo prazo. Não existe lealdade sem honra, esqueça isso. Às vezes nós queremos exigir lealdade das pessoas, mas nem honra entendemos. Quando entendemos honra e o Espírito de Deus batiza o nosso caráter nesse princípio, a lealdade se torna algo tão simples para nós. Eu passo a ser leal à linguagem e à visão. Eu passo a ser leal ao princípio da oração. Passo a ser leal à palavra de Deus, tanto hoje como daqui a 20 anos. Porque lealdade é uma honra a longo prazo. O que você está escutando aqui
e que vai escutar ainda mais. Guarde o coração em Jesus, para ser leal a Ele, independente de qualquer circunstância. Que assim seja em nosso espírito, em nosso caráter. Tito 2,9 diz, o apóstolo Paulo falou isso com propriedade: exorta os servos a que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamentada a doutrina de Deus, nosso Senhor. Lealdade é ornamento de doutrina. O que é ornamento de doutrina? É a praticidade. Ser leal é praticar o que está sendo ensinado e o que está sendo falado. Ser leal ornamenta a doutrina. Por quê? Porque na lealdade nós praticamos aquilo que está sendo ensinado. E quando praticamos aquilo que está sendo ensinado, nós ornamentamos o ensinamento de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Isso é muito sério. Ser leal ao seu líder, à igreja de Jesus, ao reino de Deus, e a preciosa palavra ornamenta a virtude de Deus em nossas vidas. Ser leal à família dá brilho ao ensino de Deus, porque ensinar e não viver não tem propósito. Falar e não viver não tem nexo. Eu espero em Deus que a nossa geração seja influenciada pelo código da honra dele. A honra dele, querido Jesus. Os chineses cristãos morrem por Jesus na China todo dia. São leais. Está ornamentando a doutrina de Deus. Os sul-coreanos se levantam todos os dias às 5 da manhã. Quase toda a nação para orar todos os dias. Ornamenta a doutrina de Deus. Aquele que começa a praticar ao ensinamento que Deus traz, ornamenta a doutrina de Deus. É lealdade. Ser leal aos ensinos que Deus nos dá, a família que Deus nos deu, ornamenta a doutrina de Deus. Nos dá razão para viver. Porque estamos em Cristo Jesus. Não estamos em qualquer um, não. Estamos nele. Obrigado, Espírito Santo. Praticar, celebrar, viver, gera lealdade em nosso caráter. Lealdade é honra a longo prazo. Alguns que dão tapinha nas costas dos pastores, que não entendem o que é honra, só pensam em bajular, não consegue ficar muito tempo perto deles, não. Mas aqueles que honram, mesmo que não tenham acesso, persevera cuidando da figueira, vai comer do seu fruto. Se atenta para a mão do seu Senhor, será honrado. Deus vai levantar muitas pessoas que estão por detrás dos bastidores, mas que têm honrado, dedicado, têm sido leal. E pessoas que não eram passarão a ser. Pessoas que não têm
passarão a ter. Sabe como é que nós devemos olhar para os nossos líderes? E para os nossos irmãos? Nós temos que olhar com um olhar de apreciação. Apreciação. Os índios Sioux tinham uma unidade nos Estados Unidos quando eles foram perseguidos pelo exército americano. O código de honra deles era: toda criança que nascer na tribo vai ser amamentada por todas as mães. Então os meninos cresciam como irmãos. E quando vinha a guerra, ele não defendia um índio ou uma tribo, ele defendia um irmão. E quando passamos a defender um irmão, Romanos começa a entrar em evidência quando diz: preferi honra uns aos outros. Sede leais uns aos outros. Graças a Deus que a visão desse ministério já é consolidada. Mas eu fui chamado para falar sobre honra hoje. E vim falar com o meu coração. Mas eu quero convidar você para ficar em pé. Os últimos índios Sioux deram tanto trabalho para o povo americano, para o exército. Tanto trabalho que eles conseguiram retalhar um exército. Como que poucos homens retalharam um exército? Sinergia. O que é sinergia? Multiplicação de força. Multiplicação de força, pastor João. Pastor João, segura a mão da sua esposa assim, por favor. Ó. Com esse braço seu aí, pastor João, o senhor pode levantar 30 quilos, só com o seu braço. Mas o seu e o dela levanta 50, 60, até mais. Se com um braço você levanta 20 quilos, com dois você levanta um saco de cimento. Porque não é somatória, é multiplicação. Quando começamos a ser leais uns aos outros e a honrar a visão do nosso ministério, e a nossa linguagem passa a ser uma só, nós criamos uma sinergia, uma multiplicação de força. E eu quero orar com todos vocês agora, para nós ouvirmos o príncipe de Deus. Todos vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, faz o fraco alcançar e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Por quê? Porque é o Espírito Santo em você. Haverá uma sinergia de força, uma multiplicação. Eu quero corroborar com a palavra profética que o pastor liberou aqui há pouco tempo atrás. O pastor Josué disse. E o pastor Franklin trouxe uma palavra com muita autoridade. Esse ano vai ser um ano de grande crescimento na vida de vocês. Filho, volte a honrar seu pai. Filha, volte a honrar sua mãe. Líder, honra o seu pastor lá na igreja. E o seu pastor com certeza vai honrar a liderança que está acima dele. Valorize esse princípio. E nós vamos pedir a Deus agora um batismo de honra em nosso caráter. E aonde tiver uma treva da desonra, que ela seja dissipada pela luz da verdade do reino de Deus. Quantos concordam? Com as mãos assim, vamos orar. Eu preciso orar com você. Espírito Santo. Querido Espírito Santo.
Oh, Espírito de Jesus. Pessoas que têm se empenhado a honrar, Senhor, o Teu nome, têm obtido de Ti resultados poderosos. Por Ti será honrado, Senhor. Eu quero lhe pedir um favor, e quero te pedir isso com muita educação. Querido Espírito Santo, querido Senhor, batiza a nossa geração no caráter, batiza com honra, Senhor, para sermos mais bem educados com os nossos líderes, com nossa família, para defender como irmão, como pai, como mãe, defender um ao outro, defender a causa, a visão, o reino, a justiça, com dedicação, Espírito de Deus. Colocar o coração na causa do outro, sentir a dor do outro, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Batiza nosso caráter nesse princípio, a investir mais, investir. Sabe, irmãos, há 4 dias atrás, antes de eu vir para o estado do Goiás, vindo de Brasília, de casa, meu irmão sofreu um derrame cerebral. Meu irmão, a minha mãe ficou desesperada, e eu passei 30 dias intercedendo por esse evento aqui. Meu irmão estava à beira da morte. Quando eu soube disso, eu fui ao hospital. Quando eu olhei para o meu irmão lá na maca, deitado, quase morto, sem falar, todo torto, eu olhei para o meu irmão e eu senti o que é uma aliança de lealdade. Eu senti o peso do coração da minha mãe quando o celular dela caiu ao chão e ela disse: perdi meu filho. Então eu fui ao hospital, eu, minha esposa e minhas filhas ali, antes de vir para cá. Visitei ele, coloquei a mão no peito dele, deitado, e disse: meu irmão, Jesus te ama, meu irmão, e Ele te levanta daí. Eu abracei ele, beijei, eu honrei ele, eu celebrei ele, eu defendi ele ante a morte. Eu fui leal à minha mãe e a ele, ao Deus Todo-Poderoso, e declarei: levanta daí e volte a falar no nome poderoso de Jesus. Porque eu tenho que ir a Goiânia para falar para a multidão, e vou falar de algo que em qualquer país que eu vou há muitas retaliações. Porque pais desonram filhos, filhos desonram pais, pastores desonram ovelhas e ovelhas desonram pastores. E eu trago palavra de confronto para esta geração, com peso no meu espírito e com autoridade perpendicular do reino de Deus. Me retirei para o sítio, fiquei na montanha orando, agradecendo a Deus, e eu nem soube mais, só agradeci a Deus. Obrigado, porque o Senhor levantou meu irmão.
Os pastores que vieram comigo estão de testemunho. Meu irmão caçula me ligou e falou: nosso irmão Marcos já está em casa. Está falando, está se movendo, entende tudo. Porque a honra é o selo da lealdade. E quando defendemos uns aos outros como se fosse o nosso próprio irmão, a igreja de Jesus cresce, porque Ele é o nosso único Pai. Aleluia! Oh Espírito Santo, batiza a nossa geração, batiza o nosso caráter com honra, a valorizar mais, a apreciar mais, a orar mais, a interceder mais, a buscar a face, a andar com Deus. Coloque a mão no seu irmão, segure a mão dele, interceda agora. Haverá um batismo de honra em nosso caráter, uma apoteose, liberações do Espírito, os anjos de Deus se movendo neste recinto. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ore em outras línguas agora. Desata o céu sobre você. Receba autorização no mundo espiritual. Nós estamos sendo forjados pela verdade de Deus no princípio da honra. Volte a honrar em nome de Jesus Cristo. Rasga os céus com oração em outras línguas. Os anjos do Senhor estão aqui e eles ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É você. Receba o poder do Espírito Santo. Volte a honrar sua liderança. Honre sua casa, honre Deus. Pode ministrar um louvor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, Espírito Santo, por ti vou caminhar. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Espírito de Deus. Aleluia. Só a me guiar. Oh, Espírito de Deus. Tudo pode passar. Glória ao teu nome. Seu amor jamais me deixará. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Sempre há de existir. Glória ao teu nome, Jesus. Um novo amanhã. Glória a Deus. Preparado pra mim. Pastor Franklin, por favor, vem cá. Eu Espírito Santo. Aos seus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou clamar. Receba a presença do Senhor na tua vida aí, meu querido. Uma multiplicação de força. Seja renovado no nome do Senhor Jesus Cristo. Volte a cultivar a figueira que Deus colocou para você cultivar. Cuide bem dela e você vai produzir muitos frutos. Honre os seus pastores e Deus vai honrar você. Glória a Deus. Glória a Deus. Seu amor, oh, glória a Deus. Jamais me deixará. Glória a Jesus. Sempre
Glória, 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 glória. Jesus, Oh, glória. Aleluia. eis-me aqui, Oh, glória a Deus. eis-me aqui, Jesus, Aleluia. eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui. Estamos aqui, ó Senhor, para honrar a Ti, Senhor. Jesus, Oh, Jesus, nós estamos aqui ergue as suas mãos para e Te honrar. declara, eis-me Pai, nós estamos aqui para Te honrar, ó Senhor. eis-me aqui, Oh, glória. Jesus, Oh, Jesus. eis-me aqui, Jesus, Senhor, Jesus. eis-me aqui. Aleluia.